Olá, sou Isabel Reis, professora dos cursos de História e Pedagogia da UENG Unidade Passos. Nesta videoaula, vamos pensar a respeito de algumas questões referentes aos primórdios da arte. A tentativa de localizar historicamente os contextos nos quais a arte tem sua origem é algo que aponta para a pergunta: o que é arte? No livro A História da Arte, Ernest Gombrich chama a atenção para o fato de que não se é possível saber como a arte começou a existir. Embora Gombrich apresente haver dificuldades para apresentar uma definição do que é arte, ele propõe uma possibilidade de definição de arte quando situa que o que é reconhecido como obra de arte não é fruto de alguma atividade misteriosa. E continua apresentando a definição de que aquilo que usualmente é reconhecido como obra de arte refere-se a objetos criados por seres humanos para outros seres humanos. Gombrich também chama a atenção para o fato de que, se atividades como a construção de templos, de casas, a criação de pinturas, esculturas, tecelagens, vasos e tantos outros fazeres forem considerados como arte, então é possível afirmar que todos os povos conhecem e produzem arte de alguma maneira. No entanto, muitas pinturas, estátuas, estatuetas, vasos, objetos artísticos diversos que são apresentados para o público por meio de exposições de arte não foram criados com a finalidade de serem exibidos como obras de arte. Diversos objetos criados por seres humanos e que fazem parte da história das civilizações e da história das artes, são considerados na contemporaneidade por alguns críticos, pesquisadores e artistas como obras de arte. Embora, originalmente, muitos desses objetos não tenham sido criados com a intenção de constituírem uma obra de arte, tendo, no entanto, a sua criação vinculada a fatores ligados à necessidade de sobrevivência, às formas de viver, aos valores defendidos e vivenciados por grupos de pessoas, sociedades, instituições, etc. As pinturas rupestres, encontradas em interiores de cavernas, situadas em algumas regiões do mundo, não foram criadas com o propósito de constituírem obras de arte. No entanto, algumas pinturas rupestres são exemplos de produções estéticas com qualidades formais tão elevadas que suas características singulares as aproximam daquilo que críticos e especialistas reconhecem como obras de arte. No século XX, foram descobertas no sul da França pinturas realizadas em paredes de cavernas e em rochas, presumidamente pintadas durante a fase final da última era glacial. Ernest Gombrich define essas produções como sendo as pinturas mais antigas que chegam até a nós. Segundo Gombrich, na época da descoberta desses complexos de caverna repletos de pinturas rupestres, os arqueólogos que tiveram contato com as pinturas tiveram dificuldade em acreditar que as imagens tinham sido realizadas durante a era glacial. A vividez das pinturas e a fidelidade das imagens com as formas dos animais representados causaram surpresa e espanto nos especialistas que as examinaram.
Mas os apetrechos que foram sendo descobertos nas imediações das cavernas ajudaram a confirmar serem aquelas pinturas rupestres, criações do homem da era glacial. As pinturas encontradas no complexo das cavernas de Lascaux, realizado na França, foram datadas entre cerca de 15.000 e 10.000 anos antes de Cristo. A respeito das pinturas rupestres, a artista, pesquisadora e teórica no campo da arte, Faiga Ostrover, afirma que as imagens realizadas em paredes de cavernas e em rochas são expressões que, por serem preservadas em seus locus originários, isto é, ao serem preservadas no lugar onde foram originalmente realizadas, são capazes de revelar ter existido nos primórdios da história uma embrionária consciência humana a respeito de algo que se assemelha ao conceito de presente e passado. Para Ostrover, ao reproduzir imagens de animais em cavernas, pintando paredes de difícil acesso, o Homo sapiens revela vivenciar algo que se assemelha ao prenúncio de uma embrionária ideia daquilo que compreendemos como tempo. As pinturas rupestres enfocando a caça de animais, como também as estatuetas feitas durante a pré-história, expressando ou recorrendo possivelmente à potência da fertilidade na representação do feminino, são práticas que se utilizam da criação de formas expressivas que revelam ter existido, em meio aos homens e mulheres situados na pré-história, valores culturais nos quais estão vinculadas dimensões mágicas, experiências do viver humano e necessidade de dominar a natureza. Expressões que revelam formas diversas de garantir a existência do humano. Na publicação Universos da Arte, a artista plástica Faiga Ostrover chama a atenção para a estupenda qualidade artística de alguns desenhos rupestres. Segundo Ostrover, a alta qualidade formal, comunicativa e técnica de alguns desenhos rupestres aproxima tais produções àquilo que é reconhecido como arte. Outro fator interessante, enfatizado por Faiga Ostrover, diz respeito a fósseis humanos, que remontam à pré-história e revelam a existência de pigmentos artificiais em alguns cadáveres enterrados. Isto demonstra ter havido algo que pode ser interpretado como uma rudimentar prática de ritos e cerimônias de enterros, o que leva a pensar na hipótese de que já na pré-história houvesse indícios de uma consciência de grupo e de algo que se assemelha a uma cultura própria. Inspirada em reflexões realizadas por Faiga Ostrover, por Ernest Gombrich e apresentadas nesta videoaula, recorro também à publicação Arte como Experiência, de autoria do filósofo e educador norte-americano John Dewey, quando ele afirma: ao isolar o objeto artístico das condições humanas em que ele foi criado, são criadas espécies de véus que impedem uma percepção mais apurada a respeito do objeto contemplado, comprometendo a realização da potência comunicativa do objeto e a significação deste objeto enquanto instância cultural, artística, política e social na história das civilizações e na história
das artes.